Olá, uma boa tarde a todos. Amém? Paz do Senhor aos amados irmãos. Como eu prometi, irmãos, trazer para vocês sobre a questão do dízimo. Lá no meu YouTube, roberto.com.br. Lá vocês encontram sobre o dízimo. Você acompanha toda a história do dízimo sobre o Velho Testamento. E lá nós temos a palavra que eu mostro, Deus dizendo assim, que a dízima, que é o dízimo que passar pelo pastor, pela vara do pastor, não é para o pastor avaliar quanto tem. Então o Senhor está dizendo que o que a ovelha der é para ele receber. Tá? Esses são textos que os pastores nunca mostraram para vocês, quando eles falam a respeito do dízimo. Então me acompanhe lá, tá? E vamos agora, irmão, partir para o Novo Testamento. E eu quero aqui, irmão, mostrar uma coisa aqui para vocês. O falso pastor Eliseu, ele fala que a igreja de Sardes expulsou Paulo. Mas a pergunta é, por que é que a igreja de Sardes expulsou Paulo? Não foi só a igreja de Sardes, mas algumas igrejas, a maioria das igrejas, expulsou Paulo. E vocês vão conhecer a partir de agora por que as igrejas expulsavam Paulo, tá? Porque é fácil o pastor Eliseu dizer que a igreja de Sardes expulsou Paulo. Mas o difícil é ele responder para vocês por que expulsaram Paulo. Então você vai conhecer, irmão, a partir de agora, sobre o dízimo no Novo Testamento. E de primeiro eu quero dizer para vocês o que é dízimo. Se vocês forem para verificar o meu vídeo no YouTube, vocês vão ver que lá o dízimo significa no Velho Testamento sempre, dízimo significa uma oferta ao Senhor. Então o Senhor pedia uma oferta, a dízima, de uma efa de farinha. Então o Senhor é quem pedia os valores. Então dízimo significa uma oferta ao Senhor, tá? Então, vamos lá, irmão. Abra aí, irmão, a sua Bíblia em Filipenses 4, versículo 14. Vocês vão ver porque as igrejas expulsavam Paulo. Olha só, irmão. Filipenses 4, versículo 14. Olha só, irmão. Veja só. No versículo 14. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Aqui é Paulo falando com a igreja. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que, né? Então você veja aqui, irmãos. A prova. Você veja aqui a prova. Porque é que as igrejas não aceitavam Paulo e expulsavam Paulo. Porque Paulo disse, irmão, que é melhor dar do que receber. Então o que acontece é que os pastores de hoje, os pastores da teologia, eles só querem receber, mas não querem dar para as viúvas, para os pobres, para os necessitados. O que acontece? O que acontece é que eles pedem de novo as ovelhas para ajudar o irmão. Em vez de eles, os pastores, tirar do dízimo para dar um pobre, um necessitado, eles não fazem isso. E eu quero declarar para vocês, eles não são pastores de Deus porque eles estão violando a lei de Deus. No Velho Testamento está lá, irmão, está lá escrito. Os levitas tiraram do dízimo
para dar os necessitados. Então, está aí a prova, irmão. Leiam as Escrituras. Porque quando os pastores da teologia, eles falam do dízimo, eles não mostram a verdade para vocês. Então, o dízimo, Deus pede o dízimo para poder dar para a necessidade dos pobres. O dízimo é do pastor, mas o pastor tem que dar. Mas o pastor só quer receber, irmão, só quer receber. Esses não são pastores de Deus. Por isso que Deus disse para o seu povo, não dê o seu dízimo no lugar, em qualquer lugar. Então, o meu dízimo, a minha oferta, eu não dou a esses pastores da teologia, porque ali é o lugar errado. Eu vou dar meu dízimo, a minha oferta, a um pastor verdadeiro, um pastor que tira do dízimo para ajudar um pobre, um necessitado. A essa igreja, a esse pastor, eu dou meu dízimo. Mas eu não vou dar meu dízimo a lugares errados, como meu Deus me falou, e Deus falou isso para seu povo de Israel. Tá? Então você veja aí, irmão, a prova aí. Porque as igrejas expulsavam Paulo. Não foi só a igreja de Sardes, mas Paulo confirma aqui que a maioria das igrejas não aceitou ele. Então, hoje nós temos esses pastores lobos que são da teologia, só querem receber, mas não tira do dízimo para dar para a ovelha. Vocês foram enganados por muito tempo de Sila Malafaia dizer que o dízimo pertence a Deus, que só pertence a Ele e aos líderes. Mas eles não tiram do dízimo para dar para as ovelhas. Você veja que ele se escondeu, dizendo que o dízimo só pertence a Deus, ninguém pode mexer. Irmão, Sila Malafaia é um ganancioso. Aqueles pastores, aquelas igrejas que não aceitaram Paulo são gananciosos, só queriam receber para si, só para si, e tirar mais, e tirar daqueles que já não tinham, para ajudar o outro irmão. O que é isso, irmão? A lei de Deus é que tire do dízimo e dê aos pobres, às viúvas. Esse é o verdadeiro evangelho, tá? Vocês foram enganados por muito tempo. É hora de vocês se acordarem. Vamos aqui, irmão, acompanhar sobre a questão do dízimo, das ofertas, né? Dízimo é uma oferta. E hoje, no Novo Testamento, o dízimo se tornou segundo o coração. O que a ovelha der, não é para o pastor ver quanto tem. Como Deus relembra isso lá no Velho Testamento. Deus disse, o que passar debaixo da vara do pastor, a dízima, e lá tem a palavra dízimo, não é para o pastor avaliar. Ah, aqui não tem 10%, não, aqui não tem 10%. Isso é proibido por Deus. O que a ovelha der, é para o pastor aceitar. Tá? Então é só aqui, irmão, vamos lá acompanhar aqui, olha só. Então, irmãos, vamos aqui agora acompanhar sobre a questão do dízimo, que é uma oferta ao Senhor. Dízimo é uma oferta ao Senhor, tá? Olha só, irmão, abra sua Bíblia em 2 Coríntios 9, versículo 6. 2 Coríntios 9, versículo 6. Aqui, irmão, está falando da coleta, está falando das ofertas, que é o dízimo, da coleta, tá? Porque isso aqui está se referindo à coleta, de recolher o dízimo, a coleta, que é segundo o coração, tá? Se vocês pegarem aqui, o capítulo 9 diz assim, a instrução de Paulo em referência à grande coleta. Então aqui vai estar falando o assunto, o contexto, todo o contexto, está falando de oferta, dízimo, tá? Isso aqui não está falando de pregar o evangelho, veja bem. Então vamos aqui para o versículo 6, olha só. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então aqui está falando, irmão, sobre dízimo. Então se uma pessoa, ela só quer dar R$2, e ela pode dar mais de que R$2, então essa pessoa ela vai colher pouco. Porque ela não está dando de coração para ajudar a igreja, para ajudar os irmãos, na necessidade dos irmãos. Então,
Vamos dizer que essa pessoa é uma pessoa de mão dura, né? Mão de figa, só quer dar R$2. Podendo dar mais, só quer dar R$2. Então essa pessoa vai viver do pouco, nunca vai crescer. Mas aquele que doa, né, dá de coração, dá com abundância, pega seu dinheiro, isso aqui, dá de todo o coração para ajudar os pobres necessitados ali, para ajudar também nas obras da igreja, o que dá de coração, né, esse colherá em abundância, né? Então está aqui, esse texto aqui, irmão, está falando da coleta de dízimo, das ofertas, tá? Isso aqui não está falando de pregar a palavra, tá? Conheça as escrituras, não vá pelos pastores da teologia, porque ele diz que aqui é de pregar a palavra. Não, irmão. Todo o contexto está falando da coleta, que é do dízimo, das ofertas ao Senhor. Então, é só, irmão, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, né? Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo. Então você veja aqui, irmão, né? Tem pessoas que dão o dízimo por necessidade, como as pessoas estão dando o dízimo na Igreja Universal por necessidade, quer ter, sabe? Dá o dízimo em troca. Então o que eles já não têm, esses homens perversos, o Edir Macedo, diz que é para dar lá no altar. O que é isso, irmão? Isto está errado, irmão. Deus disse que não tira daqueles que já não têm. Se a pessoa tem R$2, Deus não vai pedir, irmão, para essa pessoa dar lá no altar. Não, irmão. Deus disse que não tira daqueles que já não têm. Deus só tira daqueles que têm. A pessoa vai e deposita no altar o dízimo para suprir a necessidade daquele que tem R$2. Então, o Edir Macedo, irmão, está enganando muitas pessoas. Como é que as pessoas já não têm, tem que dar tudo que tem no altar? Irmão, depois eu vou trazer um grande mistério para vocês entenderem sobre a Igreja Universal. Vocês têm que se acordar para isso. Porque Deus não mandou eu, que tenho R$2, depositar minha fé lá no altar. Não, irmão, de maneira nenhuma. Deus não tira, Deus não pede daquele que tem R$2. Está aqui, irmão, está aqui. Corra para as escrituras, irmão. Porque se depender desses homens, do Edir Macedo, de Sila Malafaia, de Eliseu, que são os falsos líderes, vocês vão aprender só mentiras e vocês vão violar a lei de Deus. Então, irmão, nós vamos aqui, olha só que coisa incrível para que vocês conheçam. Olha só. Aqui no versículo 4. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceita espírito diferente que não tende recebido, ou evangelho diferente que não tende abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Então, irmão, tem pastores da teologia pregando outro Jesus. Um Jesus que não julga, outro Jesus diferente. Eles estão pregando outro Jesus. Um Jesus que não julga ninguém, né? E a salvação será pelas boas obras de nós, né? Fazer caridade, né? Ser boas pessoas. Então eles estão pregando outro Jesus. Mas o Jesus que eu conheço é esse aqui, que julga. Um Jesus que diz que é pelas obras de Deus, que é para praticar a santidade, para não cometer pecado, se afastar das idolatrias. Esse é o meu Jesus daqui. Mas eles estão pregando, irmão, outro Jesus. Aqui vem agora, irmão, a resposta de Paulo, tremenda. Paulo, ele recebia salário da igreja. Olha só, irmão. Cometi eu, porventura, algum pecado? Pelo fato de viver humildemente, para que fosse vós exaltados? Visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus. Paulo pregava gratuitamente, de graça.
Paulo ele não cobrava as pessoas, porque as pessoas sabiam, aquelas pessoas das igrejas eles sabiam que existe a lei, que a lei ela é perpétua do dízimo, que é a oferta ao Senhor. Então as pessoas sabiam dessa lei, que tem que dar o dízimo, né, no templo para o pastor, e o pastor tirar do dízimo para dar ao necessitado também. Olha só, irmão. 8. Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. Então aqui, irmão, você está vendo aqui que Paulo recebia salário. Que salário era esse? Das ofertas, do dízimo da igreja, que era segundo o coração. Então está aqui a prova, irmão, que o dízimo continuou no Novo Testamento. E o dízimo era segundo o coração. Enquanto os fariseus que davam o dízimo, que hoje é reconhecido por aqueles que diz que